Pronto, gente. Agora a gente vai fazer o corte do nosso tecido. Eu queria que vocês atentassem lá na hora do corte, você preste atenção aqui no tecido. Esse aqui é uma alfaiataria, é um crepe alfaiataria que eu vou fazer a nossa saia com ele. E você vai prestar atenção no avesso da peça. O avesso, ele sempre tem os buraquinhos aqui da orelha com um relevozinho. O direito, ele sempre tá com os buraquinhos afundadinhos assim. Então, a gente vai cortar o tecido pelo avesso, porque a gente vai fazer alguns risquinhos neles. Eu dobro aqui, ó, a orelha com a orelha. E a gente vai fazer o corte da nossa parte da frente, né? Primeiramente, já coloquei aqui o tecido com alfinete, pra gente já fazer toda a marcaçãozinha da parte da margem de costura, tá bom? A gente vai fazer aqui, prendendo ele com alfinete, tá bom? Posiciona bem bonitinho aqui, ó, na dobra do tecido. Aqui é a dobra do tecido. Como a parte da frente não tem recorte, a gente vai fazer o corte dela aqui. Vamos marcar aqui. Se você já tiver prática, é só colocar um pezinho. No caso, eu uso essas pedrinhas aqui, ó, de mármore, que dá pra segurar o tecido também. Mas quem não tem prática, é sempre bom prender o molde com alfinete, tudo direitinho. Com bastante paciência, tá? Sem pressa. Sem correria. Porque costura é um exercício de paciência, né, gente? Pronto. Prendi aqui, ó, o molde. Tá todo presinho aqui. E agora eu vou fazer a marcação. Você pode usar um giz, ou você também pode usar uma canetinha que apaga, canetinha mágica, tá bom? A gente vai marcar aqui no tecido a nossa margem de costura. Como eu falei, se você achar mais prático, mais rápido, você pode fazer essa marcação já no molde, deixar já e só faz cortar lá na hora, né, cortar aqui já na margem. Mas assim, eu mesma eu não gosto, já acostumei fazer desse jeito, então eu vou fazer assim, tá? Eu já tenho mais ou menos no olho quanto vai cortar. Aqui eu marquei que a gente vai colocar 1 centímetro. Eu posso marcar aqui com uma canetinha, tá? Em volta. E eu posso também usar um giz próprio para tecido, tá? Posso aqui, ó, marcar meu 1 centímetrozinho. A gente vai usar aqui o giz e também vamos usar a nossa carretilha. Por quê? A gente vai passar essa pence lá pro outro lado, tá? Então, você vem aqui com bastante força pra marcar o tecido, tá bom? Marquei o tecido aqui. Aqui atrás ele vai ficar marcadinho, tá bom? Então, na hora que cortar, a gente vai conseguir encontrar essa pence lá do outro lado pra gente marcar também. Lembrando que esse aqui é o avesso, tá? Do tecido. Então, aqui a gente pode riscar à vontade. Depois, toda essa marquinha aqui também sai. Agora, aqui na barra, a gente vai colocar os nossos 3 centímetros, porque a gente vai fazer uma barra virada, então não vai ter overlock na barra. A gente vai colocar os 3 centímetros aqui, marcar, tá bom? Pra gente cortar. Marquei os meus 3 centímetros. Marquei os meus 3 centímetros. Prontinho. Já... Agora aqui, eu gosto de fazer o seguinte. Lá na hora da costura, eu gosto de fazer um piquezinho aqui bem pequenininho, tá? Bem onde eu vou fechar a minha pence. Pra mim, me atentar na hora da costura e eu saber onde eu vou, tá? Coisa pouca. Não precisa ser até lá em cima. Pronto, o nosso molde já tá pronto. Agora eu vou virar aqui do outro lado e vou marcar essa pence que a gente fez, tá bom? Eu já tenho a minha marcação do piquezinho. Agora eu vou pegar só uma reguinha pra me ajudar aqui, tá? E aí eu vou... Lá na hora da costura eu explico pra vocês como é que a gente vai fazer a pence, tá? Prontinho.
E agora aqui, gente, essa linha aqui eu vou fazer uma marcação com a carretilha, porque aqui vai passar a costura da saia, das costas. Então, eu quero marcar onde é que realmente, onde é que eu vou passar a minha costura. O tecido, ele tem elastano. Então, você vai acompanhando aqui, ó, pra ficar bem marcadinho. Vamos fazer essa marcação. Agora, meninas, eu vou cortar o cós. Tô aqui com o meu cós, tá? Eu vou dobrar um pedacinho do meu tecido, tá bom? A gente vai fazer o corte dessas peças aqui 2 vezes, tá bom? No tecido. Porque vai ser uma pro tecido principal e outra para o forro do... Como a gente decidiu, eu não vou fazer ele assim, tá? Não vou fazer ele assim, inteiro. Eu vou fazer ele separadinho, pra ficar melhor. Essa aqui é a parte das costas. A parte das costas a gente corta aqui. E a da frente aqui. Vamos alfinetar. Lembrando que isso aqui é o meio da minha frente, então eu vou posicionar aqui o meu molde aqui no meio. Vamos cortar ele com 1 centímetro em toda a volta. Deixa eu puxar mais pra cá aqui, que eu acho que cabe. Vou marcar. A margem de costura aqui em volta. Aqui tinha 1,5. Vou deixar com 2. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui, pronto. Coisa de meio centímetro. Agora em volta aqui eu vou marcar 1 centímetro. Prontinho. Modelagem do nosso cósito está pronta, querida. E já está pronta a nossa modelagem da nossa saia. A gente vai agora pra costura.
Antes, eu quero explicar pra vocês o seguinte. Aqui no avesso de uma das partes do cós, a gente vai entretelar, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a entretelagem. Vou colocar uma entretela de malha pra gente dar uma estruturazinha pra esse cós, pra ele não ficar molengo, né? Pra saia ficar com um acabamento bem bonito. E aí, agora a gente vai pra parte da costura da nossa peça, tá bom? Bom, gente, agora eu já tô aqui com o meu cós, tá? A gente vai entretelar apenas o lado do tecido. E eu peguei uma entretela, esse aqui é uma entretela de malha, tenho aqui 30 centímetros, tá? 30 centímetros é o suficiente. Ela tem um ladinho que ela é bem rigidazinha por causa da cola. E aí, a gente tá aqui lidando com o lado do avesso. O meu tecido tá virado do avesso. Eu posiciono aqui certinho, tá? Pra não ficar torto, tá bom? E aí, eu coloco a entretela por cima. Coloco aqui uma posição que caiba. Com o lado da cola virado pra baixo e com o tecido com o avesso virado pra cima, tá? Pronto. Agora aqui, eu vou apoiar. Aí, com ferro, né, quente, eu uso aqui uma telinha de filó. Por quê? Porque ele me ajuda o ferro a deslizar, tá? Por cima da entretela. E não transfere a colinha daqui da entretela para o meu ferro. Então, não deixa o meu ferro grudentinho, tá? Aí, o que que eu faço? Posicionei o meu tecido aqui. Checo pra ter certeza que a entretela tá cobrindo todo o tecido, tá? Não tem problema ficar juntinho, porque depois a gente vai sacar. E aí, eu vou colocar aqui, ó, o filózinho em cima. Botei o filózinho em cima, porque ele vai ajudar o ferro a deslizar. Porque como a entretela tem cola, às vezes, quando eu coloco o ferro em cima, ela fica pegando no ferro. Então, pra não acontecer isso, o filózinho ajuda, tá? Esquentei o ferro. Não precisa ser um ferro muito quente. E agora você vai passar, tá? Com delicadeza. Espera um pouquinho. Essa entretela de malha, ela cola rapidinho, tá? Então, não precisa deixar muito tempo. É só você ir encostando. Ó, o filó, ele vai dar uma malemolência aqui no ferro. E não vai transferir colinha de lá pra a estrutura do seu ferro e deixar seu ferro grudentinho. Então, aqui, ó, é simples. Deixa aqui. Ela vai checando se já colou, tá vendo aqui? Ele não colou por inteiro. Aí você vai deixando o ferrinho aqui. Tenta colocar o ferro só na região mesmo do coice, tá bom? Pra não colar a entretela na tábua de passar. Agora vai trocando aqui, ó. Só até você ter certeza que colou bem, tá? Cuidado também na mão, tá bom? Prontinho. Agora, ó, nosso tecido tá bem coladinho. Nas bordinhas, ele demora um pouquinho pra aderir. Aí você pega e dá uma apertada bem na bordinha, ó. Aqui nessas bordinhas. Deixa o ferro um tempinho mais na bordinha. Olha na outra bordinha. Tá vendo essas bordinhas aqui? Ele demora um pouquinho pra colar. Então, a gente fica mais tempo aqui na bordinha. Tem que colar bem coladinho, porque... Tirei aqui, deixa eu encostar mais. Pra não ficar feio. Deixa bastante tempo aqui. Aí. Pronto. Puxa com cuidado, tá? E agora a gente já tem o nosso coisinho colado. Olha essas bordinhas, tá vendo? Fica solto. Mas aí você passa direitinho. Depois você vai cortar todo esse cós. E aí a gente vai ter um coisinho entretelado pra gente montar o cós da nossa saia, tá bom? Eu vou terminar aqui e aí depois a gente já vai pra costura. Agora, meninas, a gente vai identificar aqui, tá? O nosso avesso e a gente vai prender as laterais da saia pra gente entender, tá? Onde é que a gente vai costurar. Faz isso com alfinete, tá? Eu vou fazer aqui, vou prender aqui a minha saia com um alfinetezinho. Direitinho aqui atrás. Pronto. Identifica aqui. A gente sabe que onde tá marcado é o avesso. Então, a gente agora vai unir essa saia aqui pelas laterais, tá? Vamos unir aqui com o alfinete. Só pra ficar fácil lá na hora da costura.
Vai aqui bem direitinho. Prontinho. Agora aqui a gente já tem, mais ou menos, as nossas laterais presinhas com alfinete, a gente vai fechar na máquina essas laterais. E depois a gente vai fechar as peças da saia. Na lateral da nossa saia, a gente vai costurar com 1 centímetro de margem, tá? Que foi o que a gente marcou. Ficou decidido lá na hora do molde, a gente vai... Vou costurar aqui com 1 centímetro, tá? De margem de costura. Vou alinhando o tecido bonitinho aqui. E vou fazer 1 centímetro de costura até lá embaixo na barra. Prendo com Pronto, está tudo fechadinho aqui. Já fechamos aqui a nossa saia. As laterais já estão presas. Tá? Agora a gente vai fechar as pences da nossa saia. Lembra que eu fiz uma marcação lá na hora do molde? Que a gente ia usar essa marcaçãozinha? A gente vai pegar os piques agora, tá vendo? Lá os piques que a gente fez lá na hora do corte. E a gente vai unir esses piques aqui. Eu vou colocar um alfinetezinho aqui. Agora, a gente vai prestar bastante atenção na nossa pence aqui. E pra que essa pence não fique barrigudinha, tá? Não fique aqui com um papinho aqui, a gente vai seguir com ela até um pouquinho depois do final, tá bom? Ao invés da gente ficar... Deixa eu pegar aqui uma canetinha pra mostrar pra vocês. Tá? A gente vai vir com a costura bonitinho aqui. O final da minha pence está aqui, ó. Está aqui. Eu vou descer um pouquinho mais até aqui embaixo pra gente fazer uma pence bem linear, a pontinha bem fininha, pra que ela não fique barrigudinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz. Dou o retrocesso. E agora, bem devagarzinho, eu vou cuidando para que a minha pence não forme barriga. Então, a minha pence termina aqui em cima, eu vou terminar um pouquinho mais abaixo dela. Quando chegar aqui na ponta do tecido, aí eu dou um retrocesso aqui. Pronto. Agora a gente vai olhar lá como ficou. Prontinho. A minha pence não ficou barrigudinha, tá vendo? Quando eu falo barriguda, é quando fica um papo aqui, ó, assim. E não pode ficar. Essa pence, ela tem que ficar bem lisinha, tá? Na hora do corpo, ela não pode ficar com aquele traumazinho aqui, com essa barriguinha aqui. Ela tem que ficar bem lisinha. E o segredo é isso aqui. Você afinar o máximo que você puder, indo além do finalzinho da pence só um pouquinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na pence do lado. Vou fechar aqui. Vou medir aqui quanto é que ficou a minha pencezinha do lado, tá? Ela ficou com 6 centímetros aqui. A minha pence de cá também vai ter que ter 6, tá? A gente tem que ter cuidado pra não ficar torta, não ficar uma menor do que a outra. Vou marcar aqui, vou encontrar aqui, tá marcadinho, ó. Deixa eu só dobrar, marcar com o alfinete tecido aqui certinho na dobra, ó. Pra não ficar errado.
E vou fazer o mesmo esquema. A minha pence, ela termina aqui, tá vendo? Ela termina mais ou menos aqui. Vou marcar. Dar um retrocessozinho. Esse alfinete. E agora eu vou descer bem devagarzinho. Até afinar bastante aqui. Pronto. Tá vendo, gente? A pence, ela não ficou barriguda, ela ficou retinha e ficou uma do mesmo tamanho da outra. Você confere direitinho aí. Tá certinho. Pronto. Finalizamos a nossa pence aqui da frente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na pence das costas. Vamos dobrar aqui direitinho. Coloca um alfinetezinho para segurar o tecido embaixo. Dobra ela certinho aqui no pique, ó. E vamos iniciar a nossa costura aqui. Minha pence, ela termina mais ou menos aqui. Aí eu vou descer só mais um pouquinho até embaixo. Afinando, pegando bem na pontinha aqui, ó. Deixa eu mostrar mais perto. Do tecido. Cheguei na ponta do tecido aqui, ó. Aí eu dou um retrocesso. Pencezinha lisa, sem bico, sem papo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, dobra aqui, pega o final, marca o tecido aqui. Pra não fugir, encontra o piquezinho com piquezinho. Dou um retrocessozinho. Pronto. Minha pence termina mais ou menos aqui, tá? Encontrei o finalzinho, dou o retrocesso e volto. Pronto. Agora, deixa eu tirar aqui o alfinete. Temos a nossa pencezinha bem lisinha, tá vendo? Agora eu vou medir aqui pra ver se tá dando certinho. 8, tá certinho, tá vendo? Os tamanhos das pences estão batendo. Pronto, gente, as pences estão prontinhas, tá? Agora a gente vai overlocar essa região aqui da parte da lateral da nossa saia. Meninas, pra overlocar, eu sempre uso o guiazinho certinho pra ficar bem bonitinho esse acabamento aqui. Na parte essa parte aqui do meu guia, vou passar por cima da costura para o acabamento ficar bem bonitinho, tá bom? Devagarzinho, eu vou passando aqui, ó, o guia por cima da costura, porque lá atrás a overlock ela já vai cortar o tecido, tá? E aí vai fazendo o acabamento. O acabamentozinho já tá bonitinho aqui, ó. E fica certinho, um pontinho bem arrumadinho na parte da lateral da saia. Agora eu vou fazer do outro lado. Aí, pra ficar igual, primeiro eu comecei na parte de cima, né, do quadril. Agora eu vou começar na parte da barra, pra não ficar torto. Porque a overlock, o ponto da overlock, ele é diferente. Em cima ele é de um jeito, embaixo ele é de outro. Aí, pra não ficar feio, eu faço assim, pra ficar bonitinho. Coloco lá na pontinha, ó, bem lá pertinho da agulha, o tecido, tá? E aí eu vou, não precisa puxar, devagar.
overlockzinho, overlock, tá? O ponto fica bonitinho, tá vendo? Aqui e aqui. Reservei lá a nossa saia, agora a gente vai montar o cos, tá? Lembra que eu entretelei? A gente já entretelou, tá? O nosso cos. Antes de você costurar, você vai checar se as medidas estão certinhas, tá? Pra ele não ficar torto na hora de costurar. Faz lá as medidas, refila se for preciso, tirar os cantinhos. E aí você agora vai montar. Agora eu vou montar aqui. Esse aqui é o meu meio. Aqui é o meu centro-frente, a parte retinha. E aqui é a lateral, tá? Eu vou colocar aqui e vou unir uma parte na outra. Com 1 centímetro, tá? Ver se tá batendo tudo bonitinho aqui, ó. Tem que tá batendo. E agora eu vou marcar 1 centímetro aqui e vou fechar o meu cos. Do outro lado a mesma coisa. Alinha bem certinho o tecido, ó. Aqui é a parte principal, tá bom? Depois a gente vai lá no ferro, abrir essa costurinha aqui, ó, e passar pra ficar bonitinho. Agora a gente vai fazer essa aqui. Você marca lá na hora de cortar onde é o avesso, tá? Marca aqui sim com um X, onde é o avesso pra você não se perder. No meu caso, o avesso é esse aqui, ó. Eu já sei que o tecido, ele tem uma gramatura diferente na parte do avesso e na parte do direito. Então, você marca, antes de você cortar, você marca com um X o avesso do tecido, pra você não ficar perdida. Vou prender aqui também. Vou lá no ferro agora e vou abrir essa costurinha aqui, tá? Passar aqui essa costurinha no ferro e deixar ela bem alinhadinha, tá bom? Pra gente prender o nosso cos. Gente, agora, depois de passar, já passei aqui, tá? Já alinhei, deixei tudo lisinho, tudo bonitinho. A gente vai encontrar o meio da frente, tá? Junto aqui. E a gente vai marcar um pique, tá? Aqui na parte de baixo, depois a gente vai juntar na parte da nossa saia. Agora a gente vai unir com uma costura aqui na parte da cintura, tá? Esse forro. Vamos unir aqui costura com costura e fazer a junção com alfinete, pra gente não se perder, né, gata? Junta a costura com a costura bem certinho. Põe um alfinetezinho pra auxiliar, né? E agora a gente vai passar uma costurinha em toda a borda A gente vai passar uma costurinha em toda a borda aqui da parte da cintura do nosso cos. Vamos iniciar aqui uma costurinha de 1 centímetro, tá? Já temos o nosso coisinho junto aqui, tá vendo? As costurinhas estão encontrando certinho, tá? As costurinhas batendo. Agora a gente vai rebater essa costura pra cá, porque isso aqui vai ser o nosso forro, tá? Então, pra não ficar esse acabamento mal feito aqui do lado de dentro, a gente vai fazer uma costurinha de peso, tá?
para esse acabamento ficar bonitinho aqui do outro lado. A gente vai pegar aqui nossa máquina. E aqui pertinho, ó, da costura, um meio milímetrozinho, você vai fazer um pespontinho, levando esse forro pra cá, pra ele ficar presinho, ficar bonitinho no lugar, tá? Faz devagarzinho assim, ó. Vai esticando um pouquinho assim, vai abrindo o tecido, tá? E aí, meninas, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficar bem arrumadinho. Estica, não estica, não precisa esticar muito não, pouca coisa, né? Só pra manter firme o tecido. Quando a gente prender o nosso forro na saia, esse forro ele não vai ficar assim, ó, aparecendo. Ele vai ficar bem bonitinho, bem arrumadinho, o cós vai ficar bem alinhadinho na cintura. Agora a gente vai fazer um acabamento com viés aqui nessa parte do nosso forro, tá? Pra ficar bonitinho na hora que a gente fechar lá do outro lado, eu acho legal colocar aqui. Eu tô aqui com um viésinho de algodão, tá? Eu não achei de uma cor mais escura, então eu vou usar ele mesmo. E a gente vai usar esse acabamentinho aqui de viés na pontinha, pra ele ficar bonitinho do outro lado, quando a gente for fazer o fechamento do cós. E é simples, eu só vou pegar aqui, ó, com cuidado, vou colocar o meu tecido aqui por dentro e vou fechar fazendo um sanduichinho, ó, segurando ele de um lado e do outro. E aí eu vou passar uma costura em toda a borda, obedecendo esse perímetro. Coloco aqui, ó, o tecidinho aqui por dentro, fecho e passo uma costurinha bem rente o viés. Coloco aqui, prendo com o dedo, com a ajuda, e vou passando, tá? Aqui atrás ele fica presinho, o tecido não sai, tá? É só você ir com calma, vira e costura. Põe o tecido aqui por dentro, vira e costura. Tenta não costurar muito aqui na pontinha pra ele não sair, tá? Pra costura não cair. Corta aqui esse pedacinho de margem que ficou aqui, ó, pra não atrapalhar. Não precisa esticar o viés, tá, gente? Vai costurando devagarzinho e colocando. Nessa partezinha aqui mais grossa, é um pouquinho mais chatinho, mas aí com o dedo você vai colocando com paciência, tá? Ó, aqui o cós ele tem a volta. O viés ele vai acompanhar a volta, tá? Porque ele é um viés de algodão, então você não estica o cós, tá? Não precisa esticar o cós, você deixa o cós livre, solto, e você só vai acompanhar a curva do cós com o viés aqui, ó, segurando com o dedinho e fazendo a costurinha. Encaixa ele aqui dentro da fenda, segura com o dedo e vai fazendo a costurinha. Pronto, a gente finalizou agora nosso viés. Pronto, e agora a gente tá com um acabamento bonitinho aqui do outro lado. Pra quando vocês verem o final do processo da saia, vocês vão ver que isso aqui faz uma diferença incrível e enorme na parte da saia. Agora a gente vai prender o nosso cós, tá? Na nossa saia. Lembra que eu fiz um piquezinho aqui? A gente vai usar esse pique como parâmetro, tá? Pra prender a nossa saia. Vou abrir o meio aqui da minha saia e eu também vou marcar a metade e vou fazer um pique também no meio da minha saia, tá bom? Agora aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, costura com costura, pence com pence. Puf, cortei aqui, ó, fiz um piquezinho.
E aí a gente vai prender aqui agora o nosso coisa da saia. A gente prende aqui com alfinete, ó. E agora a gente vai fazer todo esse processo. Vai prender tudo com alfinete. Primeiro a gente prende as costuras, tá? Pega a overlockzinha e vira ela pro lado das costas e põe aqui. E prende. Prende aqui costura por costura pra ficar mais fácil, pra gente ter uma noção pra onde a gente tá indo, ó. Vira a overlock aqui pro lado das costas. Prende com alfinete. Agora você vai prender toda a extensão. As pences você sempre vira pro lado assim, ó, das costas, tá? Pra ficar bem bonitinho o avesso da nossa peça. Tá vendo, gente? Aí você vai encaixando bonitinho com o alfinete. Vai prendendo. Até chegar aqui no finalzinho, tá? E aí, na hora da costura, você vai encaixando, esticando e encaixando isso aqui no cós. Prende aqui a extremidade, bonitinho. E prende aqui no cós. Joga a pencezinha lá pro lado das costas. E vamos prender aqui o nosso cós. Prontinho. Já fiz aqui, ó. Prende toda a partezinha aqui do cós. Agora a gente vai passar uma costura pra prender o cós na nossa saia, tá bom? Vou prender aqui, respeitando a margem de 1 centímetro. Aí a gente vai fazer a costurinha. Dá um retrocessozinho. E vai esticando de leve, tá? Pra prender. Aqui, como é uma curva, fica essa sobrinha aqui, ó. Mas ela encaixa certinho na parte de baixo. Você só precisa encaixar bonitinho, dá uma esticadinha. Segura com um dedinho assim, tá? E costura, porque ele vai encaixar certinho. Como é uma curva, dá a impressão que tá sobrando tecido. Mas aí você encaixando bonitinho, tá? Aperta aqui. Pronto. Vai encaixando, esticando. Não precisa esticar muito, gente. É só o tanto que você sentir que dá pra encaixar o tecido. Não precisa esticar nem esgarçar o tecido. Ó, aqui o pique saiu do lugar um pouquinho, você volta com ele e prende de novo no lugar, pra não ficar torto. Agora, a gente já tem o cós da nossa saia preso. Olha as costurinhas batendo. É muito bonitinho, né? Aqui, tá quase pronta. Ó, a costurinha. Pronto, gente. Agora, a gente vai lá no ferro e a gente vai passar e colocar essas costurinhas aqui pra cima. O ferro vai te ajudar a estabilizar a costura. Vai te dar uma ajuda na hora, tá vendo os enrugadinhos aqui? Na hora de esticar, o ferro ele vai alisar tudo isso aqui. Você vai lá no ferro, coloca um tecidinho assim por cima para não correr o risco de queimar o tecido. Se o seu ferro não for a vapor, toma cuidado com isso, tá? E aí você vai agora passar. E agora deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês como é que vai ficar o avesso da saia, tá? Agora a gente vai lá no ferro, a gente vai passar todas essas costurinhas aqui, ó, e rebater, pra não ficar assim torto. A gente vai passar pra elas ficarem bem lisinhas, tá? E a gente vai voltar aqui pra gente fazer o acabamento aqui do viés, nessa parte, que eu vou fazer o acabamento com viés, nessa parte das costas.
Voltei aqui agora com as costurinhas todas passadinhas. Tá vendo, gente, como fica lindo por dentro? O acabamento bem arrumadinho, tá? Olha isso. Tá linda. Já passei aqui na lateral também, tá vendo? Então ela tá toda arrumadinha, toda lisinha a nossa saia. Agora a gente vai fazer um acabamento com viés aqui. E vou iniciar uma costura partindo daqui de cima. Fazendo do mesmo jeitinho que a gente fez na parte do cós, você vai prendendo, ó. Aqui é reto, então fica mais fácil. Coloca aqui, encaixa o tecido bonitinho aqui dentro, segura com o dedinho. Gente, já fiz aqui todo o acabamentozinho, tá? Já fiz aqui todo o acabamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Fiz todo o acabamento do meu cós, tá? Com o viés bonitinho. Tinha aqui, ele era um zíper bem grande, então eu cortei aqui, fiz um acabamentinho e a gente vai fazer a limpeza desse acabamentinho aqui com o viés também, tá? Pra ficar bonitinho, porque depois a gente vai prender isso aqui lá na saia. A gente vai pegar aqui, eu vou colocar aqui, fazer um acabamentinho no zíper, na pontinha aqui do zíper, pra não ficar feio essa parte aqui, né? Olha como fica feio. A gente corta aqui, segura bonitinho com ele, põe lá na máquina e faz esse acabamentinho aqui. Fechei aqui, tá vendo? Fiz o meu acabamentinho e vou cortar. Esse zíper aqui, a gente vai colocar ele com um pezinho próprio pra ele. Primeira coisa que a gente tem que olhar é a margem de costura que eu delimitei pra esse zíper. Lembra que eu coloquei lá 2 centímetros? Então, os meus 2 centímetros está aqui, tá? Vou marcar aqui os 2 centímetros pra pôr o meu zíper, tá? Porque esse aqui foi o limite de margem que eu delimitei pra minha saia, 2 centímetros aqui, tá bom? Então, a minha linha que eu vou costurar vai ser essa, tá? Aqui no meu zíper. Pra colocar o zíper, eu uso esses pezinhos aqui pra minha máquina, que ele é um pezinho que costura de ladinho assim, tá? Deixa eu pegar o zíper aqui pra vocês verem. Ele costura certinho aqui, ó. E aí, ele tem 2 ladinhos. Primeiro eu vou usar esse ladinho, tá? Depois eu vou usar o outro ladinho. Na máquina doméstica também tem esses pezinhos de ladinho. Então, você vê aí na sua máquina qual é o que encaixa. Aí, eu abro aqui. Vou encaixar aqui esse pezinho. Prender bem. O pezinho com um buraquinho do lado esquerdo. E vou prender o meu zíper. Vou colocar o meu zíper aqui virado pra baixo, tá? Com os dentinhos dele virado pra baixo. Vou abrir, tá? Vou abrir o meu zíper. E agora, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês verem. Vou iniciar a costura do meu zíper aqui, ó. Pegando certinho aqui onde tá a costura, ó. Tá vendo? Colocando o dentinho do meu zíper aqui em cima. E pareando o ferrinho do zíper aqui pertinho da minha costura, onde vai acontecer o revel. Eu gosto de fazer uma dobrinha dele assim, só pra me ter certeza. Pronto. Esse ferrinho fica 1 milímetrozinho abaixo. Aí eu vou costurar aqui, tá? O meu zíper, colocando ele aqui na direção certinha da linha dos 2 centímetros e costurando, tá? Tá vendo que o meu pezinho ele pega bem pertinho? Eu gosto de costurar bem rentezinho, fica bonito. Aqui, ó. Deixa eu fechar só mais um pouquinho. Fechado. Bem devagarzinho nessa parte. Pronto. Prendi meu zíper. Tira aqui, tá vendo? Deixa eu fechar aqui agora. Pronto, prendi o zíper. Com que essa costurinha aqui fique bem certinha lá do outro lado, que é uma dificuldade, a gente vai fazer a marcação. A gente vai virar o zíper bonitinho aqui. Vamos fazer uma marcaçãozinha bem aqui em cima da linha pra mim saber onde é que ele tem que ficar lá do outro lado, tá bom? Como é que eu vou costurar esse zíper lá do outro lado da saia? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir aqui, vou lá pro outro lado da saia e vou costurar de cima pra baixo, tá? Vou costurar assim agora. Vou pegar aqui o meu zíper, ó.
com os dentinhos dele pra baixo. E agora aqui a gente vai marcar onde é que deu os 2 centímetros. Marcar aqui. Ó. 2. 2. Você faz isso aí na sua casa, porque isso ajuda bastante, né? Principalmente pra quem tá iniciando, não entende muito. Agora eu vou marcar aqui, bem certinho, ó. Aonde é que de um lado ficou a costurinha, eu vou marcar aqui, ó, obedecendo os 2 centímetros, tá? Os meus 2 centímetros estão aqui, ó. Então, eu vou colocar essa linha aqui, bem aqui certinho. Por quê? Porque quando eu fechar o zíper, quando eu fechar o meu zíper, ele vai ficar certinho no lugar. Agora, a gente vai prender até lá embaixo com o alfinete. Agora aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ela um pouquinho aqui, ó. Pegar e dobrar aqui pro lado. Vou marcar aqui um alfinetezinho só pra segurar. Essa pontinha, tá? E aí a gente vai costurar. Vou marcar aqui. Deixar aqui bem marcadinho. Deixa eu fechar mais um pouquinho assim. Pronto. Marcar aqui. Tirar o alfinete assim. Tirar o alfinete. Tá vendo? A linha tá certinha marcada em cima da costura. Pronto. A costura, ela fica bonitinha, pareadinha, não fica torta, tá? Aquela costura torta. E o zíper, ele fica bonitinho. E o cós também, ele fica bem alinhadinho, tá? Agora, a gente vai fazer o fechamento da parte de baixo, tá? Eu vou ensinar pra vocês como é que faz esse fechamento aqui no cantinho. Pra gente fazer o fechamento do zíper. Vou tirar esse pezinho aqui, tá? Vou pôr esse aqui de cantinho, que tem um buraquinho do lado direito. Aí na sua máquina doméstica, deve ser diferente, você só vai mudar a posição do pezinho. E agora eu vou dobrar o meu, aqui ó, dobrar o meu, as minhas margens, tá? Vou dobrar aqui, vou marcar, segurar aqui com o alfinete bonitinho, tá? Agora, tá vendo essa costurinha aqui? A gente vai passar uma costura no pezinho, vou levantar aqui, e a gente vai passar uma costurinha aqui, acima, um centímetrozinho acima, tá? Da costura original, a gente vai passar aqui, tá? Bem rentinho ao zíper. Ó, fechei. Vou alinhar aqui, borda com borda, tá? Pronto. O pezinho é só pra isso, tá? Depois a gente vai colocar o pé normal. Vai olhar pra ver se deu certo. Tira aqui. Vou olhar agora pra ver se deu certinho o meu fechamentinho. Agora eu vou fechar aqui. E pronto. Agora o fechamento do zíper, tá vendo? Ficou certinho aqui, ó, o fechamentinho do meu zíper. Depois lá você vai passar um ferrinho e vai ficar certinho aqui a parte do zíper pra assentar essa parte. Pronto. A gente já fechou, agora a gente vai tirar esses pezinhos de ladinho e vai colocar o pé normal da máquina, tá? Desce, e aí a gente vai descer com a costura, alinhando tudo bonitinho até lá embaixo, ó. Já tem uma linha guia aqui dos meus 2 centímetros, que eu deixei pra minha saia. E agora eu já vou fechar até a barra. Tá? Esse zíperzinho aqui, eu gosto de prender ele, ó. Pra ele não ficar solto. Vamos ver se tá batendo tudo direitinho aqui, né? Ó, costura com costura. Costura com costura, costura com costura e costura com costura.
Agora eu vou fazer aqui o revel, tá? Vou pegar aqui, ó, e cobrir o meu zíper. Vou passar uma costura por cima. Pronto. Dobro aqui assim, ó. Aqui só pra me marcar do outro lado, tá bom? Onde é que o outro lado tem que ficar pra não ficar torto. Aqui, ó. Meu tá aqui nessa parte, então meu outro revelzinho tem que ficar bonitinho aqui, ó, batendo aqui, tá bom? Vou fazer aqui a marcação, tá? É aqui embaixo, ó. Vou marcar aqui, onde é que ele tem que ficar. Pronto. Aqui, ó. Não precisa fazer pertinho do zíper, sabe? Só pra prender, essa parte aqui é só pra prender mesmo a parte do forrinho, tá? Pronto. Tira os fiapinhos de linha. Vira aqui. Prontinho. Agora vamos fechar pra ver se ficou bonitinho do outro lado. Pronto. Ah, e aqui tá. Tá vendo? Ele fica bonitinho, certinho do mesmo lado, ó. Agora, minha gente, a gente vai virar aqui pra gente prender o nosso forrinho aqui na saia, finalmente, né? Já temos uma saia pronta. Eu vou só prender com o alfinete aqui. Já tá todo preso meu cós aqui. Agora, eu vou fazer uma costurinha bem dentro aqui, ó. Com o meu pontinho dentrinho aqui dessa costurinha aqui, tá vendo? Eu vou bem devagarzinho. Se você não conseguir fazer, você pode fazer aqui embaixo seguindo, usando a própria costura como guia. Eu quero fazer bem dentrinho lá da pecinha, ó, segurando aqui, tá? Inicia aqui 1 centímetro depois, não precisa ser aqui perto do zíper. Eu gosto de iniciar a minha costura bem aqui, pertinho, 1 centímetro pertinho. Vou colocar, tá vendo? A minha agulha tá lá dentro da costurinha, ó. E eu vou tentar continuar, tá vendo aqui dentro, ó, tem um retrocessozinho. E agora eu vou bem devagarzinho, vou costurando aqui por dentro, tá? Porque aí a nossa costura vai ficar escondidinha, ó. Bem devagarzinho, não precisa pressa. Ó, tá vendo? A costura fica escondidinha, ó, tá vendo? Fica bem escondidinha. E aí a gente vai tentando, bem devagarzinho. Ó, vai segurando coisa, alinhando bonitinho, sem pressa, não precisa fazer com muita pressa. Ó, aqui, meu ponto já saiu um pouquinho, mas não tem problema não. Um retrocesso. Prontinho. Agora vou tirar os meus alfinetes aqui, já está pronto aqui. A gente vai lá no ferro e dá uma passadinha aqui, tá bom? Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Pronto. Pronto aqui, olha, tá vendo que coisa mais linda? Ó, o pontinho, ele fica bem grudadinho aqui no fundo. E aqui por dentro o acabamento fica aquele luxo, olha. Olha que acabamento lindo, tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, o acabamentozinho com viés, aqui no zíper também, a coisa mais linda, tá? Ó. Agora, eu já tirei aqui, tá?
fui lá no ferro, passei todas as costurinhas e virei aqui, ó, os nossos 3 centímetros de barra que a gente marcou lá na modelagem, tá? Lá no corte. Agora a gente só vai fazer a vira de 1 centímetro pra dentro e vamos fazer o acabamento. Começando aqui pelas costas, tá? Você vai virar 1 centímetro e, ó, iniciar minha costura. Virando aqui pra dentro e fazendo a barra. Prontinho. Finaliza aqui. Prontinho. Gente, esse foi o resultado da saia, tá? Façam uma modelagem teste. Como aqui eu demoro um pouquinho pra gravar os vídeos, eu acabei perdendo medidas na parte da cintura. E aí eu tive que ajustar a saia com 1,5 centímetro na parte da cintura. E, consequentemente, o quadril ficou um pouco folgado, aí eu tive que tirar um pouquinho também. Isso vai depender também do tecido que você vai usar, se o tecido tem muito elastano, se é um tecido que não estica também. Então, assim, faça uma modelagem teste no TNT, veja o que precisa ser feito. E no tecido também, antes de você fechar a saia, de pôr o zíper, de fechar, fazer o fechamento da saia por trás, faça um teste no corpo para que você veja se precisa de alguma modelagem. Por quê? Porque às vezes as nossas medidas elas acabam se comportando de uma forma diferente no tecido que você escolheu. Cada tecido ele se comporta diferente no nosso corpo. Então, não tenham medo de fazer a modelagem, não tenham medo de costurar a sua saia. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Façam aí na casa de vocês. Coloque nos comentários o que vocês acharam e me dê sugestão de outras peças pra gente construir aqui no canal. Eu demoro um pouquinho pra colocar os vídeos no ar por conta da demanda do meu ateliê, mas sempre que puder eu vou estar colocando novas modelagens aqui, novos modelinhos de costura e algumas dicas que eu sei que vocês gostam. Tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo.